João, capítulo 8. João 8, versículo 44. Um versículo bem conhecido, né, irmãos? Amém? Diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então hoje é uma data bem conhecida, né, para o mundo. Eles chamam de Dia da Mentira. E hoje é o dia que as pessoas mais cometem mentiras, né? Mesmo que achando que são inofensivas, acho que é um trote, uma brincadeira ali, mas inocentemente, inconscientemente, elas estão servindo ao diabo e não percebem. Eu estava vendo, né, a rede social e vendo tanto de pegadinhas que eles postam, né? E aí fui pesquisar sobre a mentira, né? E aí existe um estudo, existe um dado que diz que para cada pessoa no mundo, em média, diz que cada pessoa mente 5 vezes por dia. Uma média. Né? Seja conscientemente ou inconscientemente. Então, se a gente for multiplicar isso pela quantidade de habitantes na Terra, dá muita mentira em um dia só. Isso em um dia comum. Né? Hoje, então, que as pessoas fazem isso com mais frequência, então, nem se fala. Então, aqui Jesus está falando com os judeus. Se a gente for, né, não vamos ler tudo, mas do 32 em diante, que ele vem falando acerca disso. Né? E aí no versículo 38 ele diz assim: Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Então, Jesus está falando claramente para eles aqui, ó, seu pai é o mentiroso, é o diabo, que Jesus deixa claro aqui no versículo 44, e os judeus estão fazendo a mesma coisa, porque fazem as mesmas obras que o pai deles faz. Então, Jesus está falando da verdade, Jesus está falando que, no versículo 40, Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então, eles falavam que Jesus não falava a verdade. Nisso, inconscientemente, eles estavam mentindo. Então, existe a mentira consciente e a mentira inconsciente, que às vezes, sem perceber, nós soltamos. Né? 44 novamente. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqueles que mentem, que têm esse costume, seja por brincadeira no dia de hoje ou, né, no dia a dia, ele está simplesmente satisfazendo o desejo do próprio diabo, que é o pai da mentira. E as pessoas acham que é só uma mentirinha, né? É só uma mentirinha boa, às vezes para não magoar uma pessoa ou para não, né, fazer uma inimizade ali, acaba mentindo, né, para tentar acalmar as coisas ou amenizar, às vezes para o próprio ego. Né? Versículo 45, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então, Jesus falava a verdade, e ele falava acerca dele próprio, porque Jesus é a verdade, e eles não criam. Eles continuavam crendo que Jesus estava mentindo ou contrariando as palavras de Jesus. Capítulo 14, irmãos. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, lá no capítulo 8, Jesus estava falando acerca da verdade para eles. E eles não criam.
Jesus estava falando acerca dele próprio, da vida dele, e os judeus não criam. Amaram mais, né, fala que eles estavam satisfazendo as vontades do pai deles, que é o diabo, assim como Jesus deixou claro lá. E Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, nós, na nossa antiga natureza caída, terrena, nós tínhamos esse costume de mentir, mesmo que inconscientemente. Mentíamos, tínhamos esse pecado, e se não vigiarmos, hoje ainda temos esse pecado, né? No outro tempo, dia de hoje também, eu estava fazendo pegadinha com todo mundo, mandando mensagem, fazendo postagens, porque achava divertido, né, enganar as pessoas, né? Mas o engano ele vem desde o princípio, quando a serpente enganou a Eva lá atrás, e a partir daí foi só ladeira abaixo, por assim dizer. O pecado entrou no mundo a partir do engano da serpente ali, né? Então, agora temos Cristo em nossas vidas, que é o caminho e é a verdade. Então, se caminharmos na verdade, se caminharmos com Cristo, não devemos mais mentir. No capítulo 17, irmãos, Jesus ele está fazendo oração aqui pelos seus discípulos. E aí, 17, versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, agora estamos sendo santificados na verdade, que é Cristo. Dia após dia somos santificados, ou seja, somos separados. Então, se o mundo promove o engano, promove a mentira, então agora nós estamos sendo separados de tudo isso. Acho que, se for analisar, acho que depois da pandemia para cá ali, foi que se dissipou com mais frequência as fake news, né? E hoje em dia, ainda agora com essa coisa de inteligência artificial, mais ainda. Porque agora se olha uma imagem ali, você não sabe se ela é verdade, se foi criada por uma inteligência artificial, se a pessoa falou aquilo de verdade. Então, cada vez mais a mentira está sendo espalhada. E muitas pessoas caem no engano, né? A gente está, o pastor colocou o propósito de a gente orar pelas crianças, né? E elas, consequentemente, são muito atingidas por isso, por essas fake news, por assim dizer, por mentiras. O diabo ataca elas constantemente, né? Eu vou pegar o exemplo da minha filha. Às vezes, né, em casa a gente controla bastante o que ela assiste no YouTube, né? Porque sabemos que ali, para a criança, é complicado. Mesmo que às vezes coloca lá YouTube Kids, infantil, sempre tem alguma coisa lá que não convém, que não condiz, né? E aí a gente começou a limitar isso dela quando ela começou a vir para a gente assim, falar assim: olha, eu vi um vídeo lá que se comprar Nutella grande, o pote abre, vai ter uma colherzinha. E ela colocou isso na cabeça porque viu de um vídeo de um influenciador lá e acreditou que era verdade. Era uma mentira, né? Não existe isso, né? Ou então, qualquer coisinha que vem de algum assunto que parece ser inovador para a mente das crianças, que não tem tanto conhecimento e entendimento, às vezes eles acabam caindo, acabam acreditando. Então, indiretamente, através das redes sociais ou do que for ali, as crianças são atingidas por isso, por mentiras, né? E cabe a nós instruí-las na verdade. Mas para isso, devemos estar sendo santificados na verdade, né? Como diz aqui no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a mentira, o engano, irmãos, como eu mencionei, ela vem desde o princípio, desde lá de Gênesis, lá quando a serpente engana Eva. Depois vemos ali também Jesus falando para os judeus. E se for ler muito mais outros textos lá atrás, tem muito mais coisa de mentira, né? Existe até um espírito da mentira que foi enviado lá no Velho Testamento, que diz que veio do Senhor. Mas, como temos entendimento da palavra, sabemos que não é bem assim. Então, a mentira ela vem desde o princípio e ela está até hoje aí, irmãos. O mundo, se deixar, eles são guiados apenas pela mentira, né? Vamos abrir em 2 Coríntios. Capítulo 11, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11.
E esses dias acho que foi hoje, apareceu um vídeo lá de uma manifestação que estava tendo no Japão, alguma coisa do tipo assim, aí circulou as imagens lá de que tinha um personagem, né, fugindo, um cara fantasiado de um personagem. Eu olhei aquilo ali e falei, ó, um personagem no meio da manifestação, né, fugindo, e passei batido, acreditei naquilo ali. Aí olhei um pouquinho mais adiante e estava lá. Era uma imagem feita por inteligência artificial. Então, eles espalham mentiras, irmãos, de todas as maneiras, de todo quanto é jeito. E se a gente não vigiar, se a gente não estivermos atentos, a gente acaba caindo na mentira e, consequentemente, por acreditar, às vezes a gente compartilha achando que é verdade, né? Isso aconteceu demais na pandemia, com política, então isso nem se fala, irmãos. Mas não devemos estar focados nessas coisas, irmãos, devemos estar focados na verdade. 2 Coríntios 11, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, Paulo aqui ele já estava preocupado já com o futuro, por assim dizer, com medo de que os irmãos pudessem ser enganados assim como a Eva foi enganada. Porque aqui nesse contexto ele está falando sobre os falsos profetas. E é o que a gente mais vê, irmãos, em qualquer lugar. A gente vê isso em outras igrejas, a gente vê, se abrir rede social, o que mais tem ali é falso profeta, né? E isso as pessoas acabam generalizando e falar, tá vendo, não vou para a igreja por causa disso, toda igreja é assim. E, infelizmente, por causa do engano, por causa da mentira, por causa dos falsos profetas, que muitas vezes sobem no púlpito para falar coisas que não condiz com o evangelho, que não condiz com a palavra, né? Então, essa preocupação que Paulo teve ao escrever essa carta é a nossa preocupação de cada dia, irmãos, de estarmos atentos, vigilantes, a fim de não sermos enganados. Porque o mundo opera o erro, o mundo está no maligno. Infelizmente, nós dependemos do mundo para muitas coisas. Vamos para o trabalho, né, pegamos transporte público, né, temos que ir no supermercado. Em qualquer um desses lugares, irmãos, podemos estar sujeitos ao erro, ao engano, de sermos enganados e, se não vigiarmos, de nós também, inconscientemente, soltarmos uma mentira ou enganar alguém de alguma forma, né? Ontem mesmo, estava deitado, eu, minha esposa e a Luna, eu brinquei com ela, não lembro o que foi agora, de alguma coisa, a Luna falou bem assim, olha, João 8,44, já me repreendeu na hora ali. E aí foi uma brincadeirinha ali, né? Mas eu fiquei pensando nisso, às vezes, inconscientemente, a gente solta uma brincadeirinha que é um engano. Conscientemente a gente está enganando, né? Aí, conversando com ela hoje também, falei, né, do dia da mentira, que o povo acredita, né? E ela, não, mas é só trollagem, pai. Eu falei, mas é nessa trollagem que as pessoas pecam e nem percebem, né? Acaba espalhando mentira a todo momento. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, irmãos. Capítulo 2. Então, a gente já lemos esses versículos aqui recentemente, né? O pastor tem pregado acerca disso nas quintas-feiras. E aqui fala acerca do anticristo, né? No versículo... Vou ler a partir do 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira,
e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então vemos, irmãos, que o anticristo ele vai operar o erro, a mentira, o engano. E outro texto vai dizer que muitos ainda poderiam ser enganados. Porque aqui fala que ele vai com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, às vezes, acontece alguma coisa aí no mundo, né, sei lá, alguma coisa que eles reconhecem como sobrenatural, as pessoas já são enganadas, né? Quantas vezes já não foi dito que Jesus ia voltar? Em 2000 teve o tal do bug do milênio, que falavam também que poderia ser a volta de Cristo. Depois teve em 2002. Então, as pessoas elas se deixam ser enganadas, porque não conhecem a verdade. Não conhecem Cristo e não são santificados na verdade. Então, elas acreditam muito em sinais, em prodígios. E aqui está falando que, né, esse ser que vai surgir, segundo a eficácia de Satanás, ele vai ter poder de operar sinais e prodígios. Então, vai ter muitas coisas maravilhosas que podem encher os olhos, mas aqui diz, prodígios de mentira. Então, devemos estar com os nossos olhos atentos na verdade, né, vigilantes, para a gente não ser enganado também. Efésios, irmãos. Vamos abrir lá. Então, a nossa antiga natureza, carnal, terrena, ela operava segundo o nosso antigo pai. Né? Não éramos filhos de Deus, então tínhamos um outro pai. E assim como os judeus também satisfaziam os desejos do pai mencionado lá, assim era também nós, antes de nascermos novamente, sermos uma nova criatura. Né? Mas agora, vamos ler aqui, ó. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, irmãos, aqui fica bem claro, né? Devemos ser renovados no espírito do nosso entendimento, nos revestimos do novo homem, que é segundo Deus e é criado em verdadeira justiça e santidade. E devemos deixar a mentira. Então, a gente pode pensar assim, mas eu não minto contra meu irmão. Mas às vezes, irmão, é inconsciente. Às vezes a gente nem percebe. E é nisso que a gente tem que vigiar. Igual eu falei, às vezes é algo que você fala, às vezes assim, muitas vezes sem pensar. Depois, quando você analisa, você fala assim, mas eu não fui 100% honesto ali. E não devemos deixar que isso, irmãos, tome parte do nosso coração. Porque senão isso cresce e vira comum para a gente. Né? Seja um com os outros, seja lá fora, seja em qualquer lugar, irmãos. Vamos para Tiago, irmãos. Aqui fica mais claro, irmãos, o que lemos ali em Efésios. Tiago 3, versículo 14. Então lemos lá para não mentir uns para com os outros. E aqui no versículo 14, Tiago 3,14 diz assim: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Então, se brota esse tipo de sentimento, se a gente deixa de falar com o irmão por qualquer outro motivo,
entra tudo nesse sentimento faccioso, qualquer coisa no nosso coração, a gente vai estar mentindo contra a verdade. Né? Vamos, para encerrar, irmãos, 1 João. João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se dissermos que temos comunhão com Cristo e andarmos em trevas, ou se permanecemos em algum pecado, se não nos arrependemos, está dizendo aqui que nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, como lemos lá em Tiago 3, seja com algum sentimento faccioso, sentimento de inveja, qualquer sentimento que possa brotar no nosso coração, significa que muitas vezes não vamos estar tendo comunhão com as trevas e vamos estar mentindo. Né? Então, como eu falei no início da pregação, às vezes para o mundo é só uma mentirinha, uma brincadeirinha, mas eles estão tendo a comunhão com as trevas, estão satisfazendo a própria vontade do diabo e eles nem reconhecem isso. E se você perguntar para muitos deles lá, você acredita em Deus? Acredito em Deus. Mas estão tendo comunhão com as trevas. Né? Eu falei que ia encerrar aqui, mas vamos... Apocalipse 21, irmãos, para encerrar mesmo. A partir do versículo 9, está falando sobre a Nova Jerusalém. E o último versículo do capítulo diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nada do que esteja envolvido com essas coisas, com abominação, ou que contamine com mentira, esse não entrará na Nova Jerusalém. 22:15. Apocalipse 22:15 diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, fica bem claro aqui, né, irmãos? Não entrarão na Nova Jerusalém, não, né, são pessoas que praticam essas coisas e não serão salvas. E olhando para hoje, do jeito que o mundo está, infelizmente, muitas pessoas se enquadram nisso daqui, né, irmãos? Mas, se nós espalharmos o Evangelho, pregarmos a palavra, cremos que alguns podem se salvar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?